está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, irmãos. Nós vamos fazer oração pelas crianças. As crianças, antes de nós lermos a palavra, nós vamos orar pelas crianças. Eu esqueci. Onde estão as crianças? Guilherme, Arthur, Valentina. E para a igreja orar por eles. As nossas crianças. E os jovens? Não precisam de oração, pais? Precisam, né? Os jovens, o Negai Chimaço, a Brenda, a Júlia, Thalita, Kelvin, que a gente vem orar por eles, amém, irmãos? Cobrir eles em oração, em nome de Jesus. Meninos que vão aprender da palavra, os maiores que conhecem um pouco da palavra, mas estão aprendendo, e como nós também aprendemos sempre, e que o Senhor venha guardá-los em todo o tempo, em nome de Jesus, amém? Estenda suas mãos para eles. Pai, é diante do Senhor e da Tua palavra que oramos, Pai, meu Deus, pelas crianças e pelos jovens, adolescentes, Pai, da igreja. Que o Senhor, meu Deus, venha conservá-los, meu Pai, tementes ao Senhor. Que venham crescer, meu Deus, no temor ao Senhor, no conhecimento da palavra do Senhor, Pai. A cada um desses que aqui estão, Senhor. Para a honra, para a glória do Teu santo nome. Abençoe, Senhor, dá sabedoria. Meu Deus, que venham crescer mais e mais no Senhor. Essa é a nossa oração. Os protege, Pai. Os protege. Meu Deus, aonde estiverem. Meu Deus, nas escolas, nas creches. Meu Deus, em futuros projetos que venham estar participando. Universidade. Sempre, Pai, pedimos a Ti. Acampa os Teus anjos ao redor deles. Os guardando, os protegendo, os livrando de toda e qualquer tentação, Pai. Qualquer influência maligna, Pai. Tudo aquilo, meu Deus, que é seta ou enviado de Satanás, para influenciá-los, Pai, na caminhada, meu Deus, trazendo um mau caminho, um caminho, meu Deus, de maldição, de erro, de pecado, que caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós, como igreja, nós oramos, Pai, pela vida deles. No nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. Marcos, depois nós oraremos também, né, tem um pedido de oração por duas pessoas aqui, né, pela saúde. Mas nós vamos lá em Marcos 5, é a palavra, nós vamos ler a partir do versículo 22. Mas antes eu vou fazer uma pergunta, quem de nós aqui já começou algo, ou tinha algo para realizar e a gente não foi? A gente se acomodou, a gente parou. Quantos de nós? Você já fez isso? 1, 2, 3, 4. Quantos de nós já começamos um projeto, já começamos até mesmo a estudar e de repente paramos, diante de certas dificuldades, não é verdade? Né? Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos. Mas o que nós devemos ter em nossa vida, sempre, é sermos ousados e determinados. Lembre-se disso. Sermos ousados e determinados. E Deus espera isso de nós. Deus espera que nós sejamos ousados e determinados. Deus, quando chamou o povo para entrar na terra prometida, Deus não falou que haveriam gigantes. Mas quando chegaram lá, a terra estava ocupada. E os inquilinos, né, eram grandes. Eles tiveram que ser o quê? Ousados e determinados. E Deus espera isso dos seus filhos. Deus, ele derrama a graça comum sobre a humanidade. E muitos que não são crentes são determinados e ousados, por causa dessa graça comum. E nós temos essa graça comum, e nós temos o Espírito Santo, nós temos uma graça especial, e nós temos que ser mais ousados e determinados, para a glória de Deus. Amém? Capítulo 5 de Marcos, do Evangelho segundo Marcos, versículo 21, para iniciarmos a leitura. E retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor, enquanto estava na praia.
Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Venha, imponha as tuas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. 24. Então, Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando de todos os lados. E estava por ali uma certa mulher, que há 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos, e gastara tudo o que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E, naquele instante, se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu seu corpo, que estava liberto do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? 31. Ao que os discípulos alegaram-lhe: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: quem te tocou? 32. No entanto, Jesus continuou olhando ao redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, assustada e trêmula, sabendo que lhe tinha concedido, aproximou-se e prostrou-se aos pés e declarou-lhe toda a verdade. 34. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Oremos ao Senhor. Meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, da Tua palavra. Misericórdia, paz e graça sobre as nossas vidas. Pedimos ao Senhor que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração e a revelação da palavra do Senhor. Ilumine a minha mente, Pai, pois eu me coloco como uma ferramenta nas Tuas mãos, me importando que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer, Pai. Não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo a falar com a Tua noiva, Pai, a falar com todos nós que estamos aqui. Em nome do Teu Filho Jesus, humildemente eu te peço, derrama, Senhor, da Tua graça, meu Pai, sobre a Tua igreja, sobre a mensagem, sobre os corações, porque é o Senhor, Pai, que realiza essa obra, não são os homens. É o Senhor, meu Pai, que nos convence, é o Senhor que ilumina a revelação, a mente e o coração, para a glória e para a honra do Teu santo nome. E tudo, meu Deus, que vem impedir a semeadura da palavra de Deus, está repreendido, caído por terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Quantos de nós que colocamos algo em nossos corações, colocamos determinadas coisas, assuntos a serem resolvidos, tratados, solucionados, projetos, várias coisas, diversas coisas. E nós começamos até determinado ponto, insistimos até determinado ponto, e de repente a gente para. A gente desanima. Quantos de nós já passamos por isso? Quantos de nós estamos vivendo isso? Quantos de nós viveremos isso também? E o ponto que eu quero estar tratando aos irmãos é sobre ousadia e perseverança. Muitos de nós conhecemos essa passagem. Já lemos várias vezes. Mas o apóstolo Paulo, ele escreve e fala aos filipenses que ele escreve as mesmas coisas por cuidado de vós. E que o Espírito Santo venha falar conosco
Amém? E no versículo 24, diz assim: No entanto, foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando de todos os lados. A fama de Jesus já era vista e ouvida por muitos, né? Milagres ao qual ele tinha realizado, transformado, né, água em vinho, né, ressuscitado, curado enfermos de lepra, né? Aqui foi posterior à ida dele até a outra margem, na terra dos Gadarenos, ao qual ele liberta. Um evangelho fala que foi um gadareno, né, um homem. Outro evangelho fala que foram 2 homens. Então, depois de libertar este homem, né, eles retornam a essa outra margem, e quando chegam ali, se deparam com uma multidão que o esperava, uma multidão que o acompanhava, uma multidão que queria milagre, uma multidão que queria pão. Muitos buscavam estar com ele, né, querendo pão. Ele fala a respeito disso. Então, Jesus, a fama dele, o ministério dele, estava com uma grande fama. E por isso essa multidão que nós estamos vendo aqui, né, no versículo 24, né, diz que, a parte B, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando de todos os lados. Apertando de todos os lados. Você já esteve, irmão, irmã, em meio a uma multidão, de uma forma que você não consegue nem se mexer? Já passou por isso? Eu já passei por isso. Sabe, irmãos, assim, ó, se de repente levantasse o braço num ônibus apertado, você entra num ônibus, né, e você vai até o final, praticamente, vamos dizer assim, dependendo da multidão que o aperto está nesse ônibus, você não tem nem espaço para, né, para descer o braço, e se descer vai pegar em alguém, ou determinados, uma multidão apertando você, né, num propósito, e você também não pode se mexer, a multidão vai para um lado, você vai para o outro, né? A multidão vai para aquele lado, você vai também junto com ela, não porque você quer, mas você é empurrado por ela. E aqui está falando que essa multidão, era muita gente, era muita gente que estava o quê? Apertando, era muita gente, não eram 10, aqui não fala que eram 100, mas fala que era uma multidão, aglomerado, e apertando o Senhor, porque eles estavam buscando o Senhor, eles estavam querendo algo do Senhor. Continuando a leitura, 24, né? Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando de todos os lados. 25. E estava ali uma certa mulher, que há 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia. E em meio a essa multidão, ou ao derredor, tinha uma mulher que há 12 anos, ela tinha uma hemorragia. Há 12 anos, ela sangrava. Há 12 anos, ela estava diante da lei, perante a lei, como uma impura. Porque a mulher, no momento da menstruação, ela está impura. Tudo que ela toca, né, conforme a lei, tudo que ela toca se torna impuro. Qualquer lugar que ela sente, se torna impuro. A mulher, irmãos, quando ela tinha um neném, se fosse menino, deveria levar no 8º dia, né, no 7º dia, 8º dia, a ser levado ao templo, a ser apresentado e circuncidado. Mas se fosse mulher, somente depois ela poderia sair da sua casa com a neném 40 dias. É o tempo do resguardo. Por quê? Porque a mulher, depois que teve um neném, né, ela fica sangrando. Então, é impureza, o sangue, né? Então, né, era tratada como impura. Há 12 anos, ela estava longe da sociedade. Há 12 anos, ela estava isolada. Ela se sentia impura, as pessoas a viam como impura, tudo que ela tocasse se tornava impuro. Se de repente ela fosse casada, ela não podia ter nenhum relacionamento com seu marido, nem sequer, né, mexer nas coisas dentro de casa. Ela estava impura. Ela carregava esse peso, mas esse peso não foi, né, como uma mulher que fica de 4 a 7 dias, né, menstruada, mas foram 12 anos. É muito tempo. 12 anos separada, isolada. 12 anos de opressão, 12 anos de depressão. Não somente isso, mas 12 anos investindo para sair daquela situação. Porque a palavra nos mostra que essa mulher, ela tinha dinheiro, ela tinha algum valor, e por 12 anos ela
aplicava esse valor na medicina, em tratamentos médicos para ser curada. Versículo, estamos lendo o versículo 25. E estava por ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. 26. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Essa mulher, ela investia, ela gastou gastou tudo que ela tinha. Não fala, vamos dizer assim, a posse, quanto ela tinha, mas mostra aqui que por 12 anos, investindo, irmãos, 12 anos aplicando dinheiro em tratamento, aplicando dinheiro em médicos, tinha dinheiro, e o dinheiro todo foi embora. Ela perseverava, irmãos, ela perseverava. É algo, primeiramente, que nós devemos entender aqui. A primeira coisa, nunca nós venhamos deixar o sofrimento anular a nossa vontade de lutar. Não estou falando aqui uma pessoa crente, mas naturalmente, irmãos, nós sofremos, nós sofreremos, mas esse sofrimento nunca deve impedir, nunca deve anular a nossa vontade de lutar. Porque muitas vezes nós nos deixamos de lutar devido ao sofrimento. Achamos que o nosso sofrimento é maior do que o do outro. Achamos que nós, o mundo todo está sobre a nossa cabeça. Tudo está contra nós. E aí nós sofremos, nós paralisamos, nós não lutamos. Essa mulher, apesar de 12 anos ali, apesar de ter aquela hemorragia, apesar de se achar impura diante da lei e as pessoas a acharem impura, essa mulher lutava. Ela lutava. Ela ia aos médicos. Ela gastava nos médicos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ela não impediu que o sofrimento fizesse com que ela não lutasse. 12 anos, não foram 12 dias. Isso aqui mostra uma perseverança. Perseverança. Foi a um médico, não teve solução. Por que é que está falando aqui que 26. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos. Sim, em 12 anos, ela foi em vários médicos. Não somente foi em um. Ela deve ter ido em um, deu errado. Ela foi em outro, botou esperança nesse outro médico, não conseguiu. De repente ouviu, ali tem um lugar ali que faz um banho lá, um banho de erva, vai lá e toma esse banho de ervas que vai melhorar. Quantos de nós, antes de nós nos convertermos, nós tomamos vários banhos? Quem já tomou banho aqui? Aqueles banhos de erva, banho de sal grosso, não? Já, quantos, Chegar e ir na bezendeira, não está dando certo o médico, então vamos na bezendeira lá, e vamos sentar na bezendeira, e ela passando aquele mato na cabeça da gente, se coçava o meu nariz, falava, misericórdia, Isso antes da conversão. É a mesma coisa, investia, ou melhor, tentava, arriscava, mas ela não parava. Isso é algo interessante para nós. Aqui está mostrando alguém que não é crente e está perseverando. E muitas vezes nós que temos uma graça especial, nós que conhecemos o Senhor, nós desistimos diante do sofrimento, nós não queremos lutar, nós queremos que as coisas aconteçam, assim, nós sentamos esperando as coisas acontecerem, não. O Senhor, Ele fala na palavra, falou a Josué, quando entrou na terra prometida, estavam diante de gigantes, e o Senhor falou, Josué, esforce-te, tenha bom ânimo, que eu te ajudarei. Eu te ajudarei. Elias, ele se entregou à depressão, estava lá na caverna, o Senhor chegou para ele, Elias, levanta desse lugar, sai desse lugar, porque você tem um profeta para você ungir, de substituir 2 reis para você ungir. Não é hora para isso, é hora de lutar, é hora de se preparar, é hora de partir para frente. E nós temos esse exemplo aqui.
E quantos de nós, diante de situações, diante do sofrimento, e achamos que o nosso sofrimento é maior do que o do outro, a gente para, a gente desiste, a gente não quer lutar. Essa mulher ia em um lugar, não dava certo o que ela fazia, ia no outro. 12 anos assim, 12 anos assim, 12 anos assim. E investia dinheiro, e investia, gastou tudo o que tinha. Tudo o que tinha. Ela teve decepções? Ela foi no doutor Juraci. O doutor Juraci falou, olha, vamos fazer assim, assim, assado. Você vai estar curada em 1 mês. Foi curada? Não. Teve decepção? Teve. Foi no outro, foi na benzendeira, foi no homem do, sabe, e assim foi. Foi procurando 12 anos nessa vida, 12 anos nessa luta. E ela teve muitas e muitas decepções. Ela colocou esperança em muitos tratamentos. Colocou esperança, né, em muitos ensinos. Ela colocou esperança em muitas das pessoas. E o que aconteceu? Decepções. E o que ela nos ensina, o melhor, o que a palavra nos ensina é, irmãos, não deixe o sofrimento anular a sua vontade de lutar. E não deixe que as decepções anulem a tua esperança. Não deixe que as decepções anulem a tua esperança. Porque, com certeza, ela colocou esperança em um médico. Se decepcionou. Mas ela colocou esperança no outro médico. Ela se decepcionou. Mas ela, mesmo assim, ela insistiu e colocou esperança novamente em um outro médico, em um outro tratamento. Ela se decepcionou, mas ela não perdeu a esperança. Nunca perca a esperança. Nunca perca a esperança. E o que é esperança? É esperar. É esperar. Nunca perca a esperança em Cristo. Nunca perca a esperança. Decepções, você vai ter decepções. De repente você já teve muitas decepções. Decepções com pessoas que você amava. Decepções com pessoas que estavam ao teu lado. Decepções com quem você, né, chegava a dividir a mesa. Decepções com quem, de repente, você viveu, né, uma boa parte da sua vida. E você entregou, e você, sabe, decepcionou. Por quê? Irmãos, o homem é falho. Nós somos falhos. E a palavra diz que maldito é aquele que maldito é aquele que confia no homem. De repente, você se decepcionou com você mesmo. Você já se decepcionou contigo? Você projetar algo, você, sabe, determinar algo na sua vida, né, uma busca, uma luta. Faz um projeto, vou fazer um projeto de oração, vou fazer um projeto de leitura, e de repente você parou e você se decepcionou. Se decepcionou com você. E aí você até mesmo declara, como Paulo, né? Ele chega e declara lá em Romanos, o bem que eu quero fazer, eu acabo não fazendo, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Maldito o homem que sou, e quem me tirará do corpo dessa morte? Nos decepcionamos com nós mesmos, nos decepcionamos com as pessoas, mas as decepções não podem, de maneira alguma, anular a nossa esperança. Sempre temos que ter esperança em nós. Sempre temos que ter esperança na outra pessoa. Sempre, irmãos. Né? A esperança é a última que morre, não vai morrer. Jesus é a viva esperança na nossa vida. Amém? Amém, irmãos? Vamos seguindo? 26, né? Vamos ler novamente. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Ia de mal a pior. Né? Quantos de nós já passamos por várias situações assim? Colocamos esperança, nos decepcionando, em vez de melhorar,
as coisas pioraram. 27. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Aí, um determinado dia, um determinado momento, ela ouviu falar de Jesus Cristo. Ela ouviu falar de um homem que curava, um homem que libertava, um homem que transformara, água em vinho, que curara à distância, aquela passagem, que cura o filho do nobre. Um homem especial. Ela não tinha perdido a esperança. Como você e eu não podemos, apesar das decepções, não podemos perder a esperança. Quando ela ouviu falar no Senhor, aquela esperança, ela falou, eu vou, Dessa vez eu vou novamente, dessa vez eu vou investir nisso, dessa vez eu vou perseverar nisso, dessa vez eu vou ser ousada. Apesar das minhas limitações, apesar da minha condição, uma pessoa tendo hemorragia, anos, com certeza era uma pessoa, fraca, tinha, a pessoa que não tem sangue, como é? Anêmica, tinha uma anemia muito forte, provavelmente, era uma pessoa debilitada, não é? Apesar das suas limitações, ela tinha uma multidão que cercava o Senhor. E ela fraca, sendo a mulher, vista pela sociedade como impura, e ela sabendo que era impura, ela tinha limitações, mas ela não se acomodou, porque aqui está falando o quê? Porque ela, ouvindo falar de Jesus, versículo 27, tendo ouvido a falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado. Ela passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Ela tinha limitações, irmãos? Tinha? Tinha limitações. Limitações físicas, limitações do local, limitações religiosas. Tinha limitações. Mas ela não se acomodou em suas limitações. Ou melhor, não se acomodou diante das limitações. Eu creio que cada um de nós temos limitações na nossa vida. Você tem? Você, de repente, se depara, em algum assunto, algo que você pretende, algo que você precisa, algo que você necessita, mas diante dessa realização, existe uma grande muralha, existe uma grande limitação para a sua vida. Você se acomoda diante disso? Se você se acomoda, você está agindo erradamente. Essa mulher, para receber o que ela recebeu, ela não se acomodou em suas limitações. Ela não se entregou às limitações. Ela venceu as suas limitações. Amém, irmãos? Amém? A gente estuda, e muitas vezes existem limitações para nós. E as primeiras limitações são, eu não vou ter tempo para estudar. Porque tem a família, porque tem a igreja, porque tem isso, tem aquilo outro. Limitações. E muitas vezes nós nos acomodamos, Vem aquela coisa na mente, nossa, principalmente minha, de se acomodar. Mas não, vamos para frente. Já se passou, um ano já. O que nós fizemos, nós não nos acomodamos em nossas limitações. Não se acomode em suas limitações. O que o Senhor tem para a sua vida, o que o Senhor tem como promessa na sua vida. O que você, de repente, precisa e necessita. O que tem trazido dores, como essa mulher, tinha 12 anos chorando, 12 anos sofrendo.
Ela se deparou diante daquela multidão, naquela condição de impura, enferma, anêmica. E ela não se acomodou. Não se acomode. Não se acomode diante as suas limitações. Lembre-se, o Espírito Santo habita dentro de você. Deus, Ele habita dentro de você. Ele te dá força, Ele te dá sabedoria. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Não deixe o sofrimento anular a sua vontade de lutar, não deixe as decepções anule a sua esperança. Olhando para essa porção agora do texto, nós aprendemos que não podemos nos acomodar diante das nossas limitações. Limitações. Existem pregadores que são cegos. Nasceram cegos. E eles pregam cegos. Eles não se acomodaram naquela limitação deles. Eu ouvi um testemunho de um pregador que a palavra, né, a Bíblia, a esposa dele, que lia para ele. E ele ia lá e pregava. Por quê? Ele não se acomodou em suas limitações. Existem muitas coisas na nossa vida, muitas coisas na sua vida, que você tem se acomodado. Porque você vê as limitações suas. E você fala assim, eu não consigo. Eu não tenho capacidade para isso. Verdadeiramente, nós não temos capacidade. Mas Ele nos capacita. Quando nós nos achegamos a Ele, falamos, Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu necessito do Senhor nessa causa. Senhor, é somente o Senhor para me livrar. Amém, irmãos? Não se acomode em suas limitações. E aqui está falando que ela, né, então, é o 27, tendo ouvido falar a respeito de Jesus. E algo que nós, como filhos de Deus, nós temos que entender. Jesus Cristo, lembre-se sempre disso, Jesus, Ele é o único que tem um poder para a restauração de uma vida. Essa mulher, ela tinha investido muito em médicos, em tratamentos, foram 12 anos assim. Mas ela não perdeu a esperança. Ela não se acomodou em suas limitações. E ela, tendo ouvido falar de Jesus, ela entendeu que o Senhor é o único que pode restaurar a minha vida. Jesus é o único que pode restaurar um casamento. Jesus é o único que pode restaurar a vida de um filho. Jesus é o único que pode restaurar a saúde. Jesus é o único que pode ressuscitar um morto. Amém, irmãos? Jesus é o único que pode restaurar a situação. Jesus é o único que pode chegar e derrubar, fazer com que uma pedra chegue e mate um gigante. É somente Ele. É a força dEle. É o poder dEle. Não somos nós, mas é Ele. Ele tem o poder de restaurar a sua vida. Tudo, é somente Ele que tem esse poder. Lembre-se sempre disso. Limitações, existem limitações, mas Jesus eu não vou me acomodar, porque Ele vai restaurar, Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai transformar, é Ele, porque a glória pertence a Ele, amém, igreja? Toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E outra coisa, enfrente as suas maiores dificuldades com o coração disposto. As maiores dificuldades nossas, nós temos que enfrentar com o coração disposto, que ela falou ela chegou e, né, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo meio do aglomerado. Para realizar isso, ela tinha que ter um coração disposto. Para chegar até o manto do Senhor, tocar nas vestes do Senhor, ela tinha que ter um coração disposto. Porque ela poderia chegar, a gente vai ver no próximo versículo, é que ela chegou e falou com ela mesmo, consigo mesmo, né? Mas ela poderia assim, se eu tocar em fulano, que toca até o Senhor. Se eu, né, eu posso até romper a multidão, mas pelo menos eu só toque assim nas costas dele. Mas não. Nós vamos ver que ela fala assim, se eu tocar no manto dele, no manto, não era no braço, não era nas costas, não era no ombro,
mas num lugar específico. Um lugar específico. E tinha uma grande multidão impedindo isso. Tinha a condição dela. Ela estava doente. Ela se achava e ela estava impura. Mas ela dispôs no coração. Ela teve disposição no coração. E nós temos que ter disposições em nosso coração, irmãos. Amém? As nossas maiores dificuldades nós vamos vencer. Se nós tivermos disposição em nosso coração, um coração disposto a vencer, um coração disposto a batalhar, um coração disposto a lutar, um coração disposto a tocar no Senhor, sabe, irmãos, vencer uma multidão, romper uma multidão e tocar especificamente no manto do Senhor. Para isso é um coração disposto. Se o coração dela não fosse disposto, ela não alcançaria isso. Se o coração dela não fosse disposto, ela não alcançaria essa graça do Senhor. Irmãos, não estou falando de salvação, mas são bênçãos do Senhor que acontecem na vida do crente. E muitas vezes o crente não tem um coração disposto para orar. O crente não tem um coração disposto para meditar na palavra. O crente não tem um coração disposto para ler a palavra e estudar a palavra. O crente não tem um coração disposto, né, para cultuar. O crente não tem um coração disposto para separar um momento e fazer um jejum. Mas tem um coração disposto para muitas outras coisas. Por muitas outras coisas. Mas existem dificuldades. Mas existem, momentos muito difíceis, mas o coração que devia estar disposto às coisas de Deus, sabe, se fortalecer em Deus, não está disposto a isso. E vai fazendo o quê? Vai sofrendo 12, 30, 40, 50 anos até morrer, muitas vezes. Porque não teve um coração disposto a romper aquela multidão de vozes que fala assim, não precisa fazer isso. Aquela multidão que vai apertando e fala assim, não vou deixar você chegar até Ele. Não vou deixar você tocar nas vestes dEle. Um coração disposto, irmãos. Um coração disposto não vai ouvir as vozes do mundo. Um coração disposto no Senhor não vai se entregar às coisas do mundo. Jovens ao qual estou falando aqui, e não somente jovens, mas todos aqui, mas principalmente os jovens, têm um coração disposto a obedecer ao Senhor, tem um coração disposto a honrar o Senhor. Haverá uma multidão de problemas, haverá uma multidão de tentações, para anular e aniquilar a tua fé, e até mesmo aos adultos a fé é nossa. Mas se nós tivermos um coração disposto, irmãos, nós vamos alcançar, nós vamos ser abençoados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Não deixe o sofrimento anule a sua vontade de lutar, não deixe as decepções anule a sua esperança, não se acomode diante das suas limitações, não se acomode. Se você tem que fazer uma prova, estude. Não, já estude. Não cai nessa, eu vou orar para o Senhor vai me dar. Não, estude, esforço. Estude. Lembre-se que o Senhor tem um poder, e somente Ele tem um poder para restaurar uma vida. E restaurar a sua vida e a sua condição. Somente Jesus tem esse poder. Outra coisa, enfrente as maiores dificuldades com o coração disposto. A multidão você vai vencer. E você vai tocar com objetividade nas vestes dele. Mas para isso, um coração disposto a vencer. Um coração disposto a ser curado. Um coração disposto a ser liberto. Um coração disposto a mudar de vida. Muitas vezes as pessoas, elas querem mudança melhor. Daqui elas querem mudança. Elas falam assim, eu gostaria de mudar, mas não tem disposição para isso. Não tem disposição. Não tem vontade. E como já falei, nós somos excelentes advogados pelas nossas causas. E nós vamos apresentar vários motivos para, são as limitações, são as decepções, são, várias coisas. É porque eu estou enfadado, estou cansado, estou agoniado, estou assim, estou assado, sempre vai ter uma desculpa, sempre vai ter uma desculpa. Só que não vai alcançar, só que não vai chegar lá.
Porque depende de quem, irmãos? Depende de cada um de nós. Não depende de quem está do teu lado. Irmã, não depende do teu marido, não depende da tua esposa, irmão. Não depende do teu pai, da tua mãe. Não depende do pastor. Não depende de cada um, sabe? Não depende do outro, depende de cada um de nós. A disposição tem que ser nossa. A vontade tem que ser nossa. Ela foi até ele. Por que você não tem ido até ele? Por que você não tem tido essa disposição? Resultado, ela foi, ela venceu. E muitos de nós não vencemos, porque falta disposição para isso. A gente se acomoda. E a gente acha que o nosso problema, a nossa situação, é maior do que todos. Do que qualquer outra. Amém, irmãos? Vamos continuar. 28. Pois ela dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. Amém? Um outro conselho. Ela dizia para si mesma: se eu ao menos tocar nas vestes dele, ficarei curada. Busque o Senhor com o coração cheio, transbordante de expectativa. Busque o Senhor com o coração cheio de expectativa. A fé nele. Aí eu vou buscar o Senhor. Eu estou precisando, necessitando. Existe isso na minha vida. Mas, se der, talvez, isso não pode estar no nosso vocabulário, na nossa vida. Eu vou colocar toda a minha expectativa no Senhor. E sendo da vontade dEle, serei curado. Sendo da vontade dEle, mudarei de vida. Sendo da vontade dEle, passarei por essa etapa. Mas a minha expectativa, a minha esperança está nele. Porque ela falou para ela falou para si mesma: se eu tocar em suas vestes, eu serei curada. Fé, irmãos. Creia, irmãos. Vontade. Eu falo essa determinação de ir ao Senhor e não determinar aquilo que você quer. Vontade. Correr atrás. Esforço. Não espere as coisas acontecerem. Está na hora de se levantar. Está na hora de vencer as dificuldades, as limitações. Ir a Ele. E ter toda expectativa nele. Amém? Amém? E uma vida, ela muda de dentro para fora. Porque aqui está falando que ela falava, versículo 28, pois dizia consigo mesmo, a vida de alguém, vou colocar assim, a cura de alguém, foi o caso dela, a transformação de alguém, começa de dentro para fora. Que o Senhor e a sua palavra esteja entranhado em seu coração e sua vida. A mudança de alguém começa dentro, não começa fora. A transformação de alguém começa dentro. A cura de alguém começa dentro. Que ela falou consigo mesmo: se eu ao menos tocar nas vestes dele, eu serei curada. Uma vida, ela começa a mudar
de dentro para fora. É o que muitas vezes acontece, a gente aconselha alguém, a gente dá direção para alguém, a gente fala, mas se a pessoa chegar para si mesma e falar assim, eu vou seguir esse caminho. Se ela não falar para si mesma, eu vou ser curada, eu vou ser transformada, eu vou ser liberta dessa situação, eu vou ser liberta dessa depressão, eu vou ser liberta dessa opressão. Se ela não falar consigo mesma, irmãos, ela não vai sair dali. Tem que estar dentro da pessoa. Ela tem que colocar para fora essa fé. Ela tem que colocar para fora esse sentimento. Ela tem que colocar qualquer tipo de dúvida para fora, primeiramente. Se ela não quiser, se você não quiser, aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Não é verdade, irmãos? Não é verdade, irmãos? Se eu não quero mudança na minha vida, irmãos, eu vou continuar labutando. Eu vou continuar sofrendo. Eu vou continuar mendigando pão. Se eu não quiser mudar, se eu não quiser permitir com que Deus trabalhe em um certo setor da minha vida. Que eu quero mudança, mas eu me acomodo. E eu não quero. Deus, ele vai respeitar, irmãos. Deus não vai forçar ninguém a nada. Ele não força ninguém a nada. O Senhor Jesus, ele escreve em Apocalipse, eis que estou à porta, e arrombo essa porta, e vou entrar com tudo. É assim que ele fala? Eu vou chegar a chamar a SWAT, e vamos entrar nessa casa. E eu não quero nem saber, e você vai ter que ceiar junto comigo lá na mesa. É assim que ele faz? Vou chamar os anjos vão arrebentar, sair arrebentando a porta com tudo. E vou sentar lá e você tem que sentar e ceiar comigo, hein? É assim? Não. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Jesus, ele é um cavalheiro. Jesus, ele é um gentleman, né? Ele não vai forçar nada. Ele vai te dar a direção. Ele vai usar a palavra. O Espírito Santo vai buscar convencê-lo. Mas você tem que ouvir e realizar. Você tem que chegar e se entregar. Você tem que chegar e confiar. Você tem que dizer para si mesmo, dentro de si, se eu ao menos tocar as vestes dele, se eu ao menos seguir esse caminho, se ao menos eu me desfazer, se ao menos eu dar esse passo, eu serei curado, eu serei liberto, eu serei transformado. Amém? O Senhor, ele já fez a parte dele. O Senhor já morreu na cruz por nós. O Senhor já pagou um alto preço em nosso lugar. A nossa parte agora, que o Espírito Santo nos alcançou, irmãos, é servir ao nosso Deus. É viver, com o Senhor, sermos filhos do Senhor. E Ele nos dá a orientação através da palavra para sim, como nessa palavra aqui, rompermos em fé e assim chegarmos, naquilo ao qual nós precisamos. Ele vai nos ajudar. Nele está a nossa expectativa. Nele está a nossa mudança de vida. Mas a gente tem que querer isso aí. Em nome de Jesus Cristo. 29. Versículo 29. Vamos ler o 27 de novo, Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Pois dizia consigo mesma, se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. 29. Naquele instante, se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu o seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. Se essa mulher não fosse insistente, se essa mulher não fosse ousada, se essa mulher não fosse, não rompesse aquela multidão, se aquela mulher não falasse dentro de si que queria aquilo, se essa mulher ela não se acomodasse diante das limitações, irmãos, se ela se acomodasse diante das limitações, ela não viveria isso na vida dela. Ela não viveria 12 anos. 12 anos se passaram, ela não seria curada, essa hemorragia não haveria de ser estancada. Ela teve que ter, vamos dizer assim, tudo isso na vida dela, e nós devemos ter tudo isso na nossa vida para nós alcançarmos bênçãos do Senhor, alcançarmos e desfrutarmos a presença do Senhor. Não é salvação, irmãos.
Mas é porque muitas vezes o crente ele vem sofrendo, mas muitas vezes não tem uma atitude como essa. Nós temos esse exemplo aqui. Sabe, se desanima diante das limitações, se desanima diante dos obstáculos, se desanima diante das multidões. As vozes vêm, as vozes do mundo que vêm fazer com que a fé da pessoa, ela vem se esvairir, ela vem definhar, ela vem acabar. E a pessoa vai desistindo, e a pessoa vai parando, e a pessoa não vai conseguir chegar lá, não vai conseguir chegar a esse objetivo, essa bênção. Entenda isso. Deus espera isso de nós. Deus espera que a gente lute estar com Ele, que a gente viva para Ele, que a gente confie e tenha fé nele. Amém, irmãos? Amém? As coisas, elas não vão cair do céu. O que cai do céu é o quê? Chuva, neve. E quem mais? Quem mais? Que caiu como um raio. O anjo que caiu do céu, o diabo. Não caem do céu. Deus nos dá um caminho. Deus nos dá a direção. Como Ele está nos dando agora. Cabe a nós. Cabe a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Vamos seguir? Estamos no 29. E naquele instante, se lhe estancou a hemorragia. E a mulher sentiu em seu corpo, que estava liberta do seu sofrimento. Irmãos, irmãs, 12 anos sangrando. 4 dias, 5 dias, 7 dias, é uma maravilha, não é? Ou não? Hein, irmãos? Horríveis, né? Agora, preste atenção, né? Você vai numa farmácia, você vai até num Combine, você compra um absorvente. Nesse tempo aqui, não tinha absorvente. Era um pedaço de pano. No meio do deserto. Um lugar quente. 12 anos. Panos lá, sabe? Usando panos. Aquela rotina. Panos, pegar aquele pano, jogar fora, tem que ter, né? É como Isaías fala sobre trapo de imundícia. 12 anos assim. Mas ela colocou as esperanças no Senhor. Mas ela, quando ouviu falar do Senhor, ela falou consigo mesmo, se eu tocar, se eu ao menos tocar nas vestes dele, eu serei curada. 12 anos de sofrimento se acabaram ali. 12 anos de uma condição de escravidão se acabaram ali. 12 anos de lágrimas se acabaram ali. 12 anos de desprezo se acabaram ali. 12 anos de doença se acabaram ali. 12 anos, né, cativo, ou preso, aprisionado, acorrentado, aquilo, se acabaram ali. Isso pode acontecer na vida de qualquer um de nós. Isso pode acontecer na sua vida. Na minha vida. Porque Ele é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. É o mesmo Deus. É o mesmo Jesus. A parte diferente somos nós. Senhor, acho que foi o pai do garoto que tinha epilepsia, né? Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Senhor, eu tenho pouca fé. Está na hora de pedir ao Senhor. Está na hora de chegar e pedir ao Senhor, Senhor, me dá fé.
Senhor, derrama sobre mim. Me dá esse dom. Senhor, eu preciso dessa graça. Senhor, ajuda a minha incredulidade, porque eu quero romper essa multidão, esse aglomerado, e vou chegar a um objetivo. Na mesmo instante, essa mulher foi curada. Uma cura instantânea. E glórias sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aconteceu na vida dela, isso pode acontecer na minha, como já aconteceu, e na sua também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glórias a Deus? Vamos lá? 30. No mesmo instante, ao sentir que do seu interior fora liberado o poder, né? Outras versões, virtude, né? Liberado o poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou? Quem tocou em meu manto? Em meio à multidão. Aí os discípulos, né? Aí os discípulos disseram, versículo 31. Ao que os discípulos alegaram-lhe: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: quem me tocou? 32. No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito isso. Amém? Uma outra coisa que nós aprendemos aqui. Em meio a uma grande multidão, em meio a um grande aglomerado, Deus te conhece, Deus te vê. A tua fé chama a atenção dele. A tua fé chama a atenção do Senhor. Porque ele estava em meio àquela multidão e realmente, como os discípulos falaram, né, tantos te, né, apertam, né, muita gente, e ainda tocou no manto. Não tocou nas cordas, não tocou no manto. E esse toque, um toque especial, um toque diferente. Um toque que fez sair poder, sair virtude do Senhor. Essa fé chamou a atenção do Senhor. Essa mulher, ela venceu as suas limitações. Essa mulher colocou a esperança, né? Sabe, ela nunca perdeu a esperança e foi até a última esperança, que é o Senhor Jesus, a única e viva esperança. Essa mulher colocou todas as expectativas nele. Essa mulher, ela não viu nenhum tipo de barreira, mas ela se lançou, ela foi. E ela tocou e chamou a atenção do Senhor, a fé dela chamou a atenção do Senhor. E a nossa fé tem que chamar a atenção do Senhor. A nossa fé tem que chamar a atenção do Senhor. Em meio à multidão, Ele sabe que você está orando. Em meio a uma multidão, sabe que você está crendo. Se você orar com fé, se você falar com o Senhor com fé, não de qualquer maneira. Ele está vendo a sua luta, Ele está vendo a sua perseverança, a perseverança de um santo, a perseverança daquele que está no Senhor. Ele está vendo isso, isso chama a atenção dele. E chamou a atenção dele naquele momento, em meio àquela multidão. Isso serve de exemplo para nós. A nossa fé chama a atenção de Deus. E ele chegou e se virou e falou assim: quem foi que me tocou? E ele não tirou os olhos daquela multidão, porque ele esperava que alguém ali se mostrasse, porque ele sabe quem era. Com toda certeza é Deus. Ele esperava que alguém se mostrasse, ele esperava que alguém chegasse e falasse. Ele espera que você chame a atenção dele pela sua fé, a sua fé nele. Amém? E a sua fé nele faz com que você se comporte que nem essa mulher, entendendo que ele é Senhor,
entendendo que Ele é Rei, entendendo que Ele nos salvou. Nós não vamos de qualquer maneira ao Senhor Jesus Cristo, não, irmãos. Uma fé que chama a atenção do Senhor é uma fé que tem respeito a Ele. É uma fé que entende que Ele é Criador e nós somos criatura. É uma fé que entende que Ele é Senhor e nós somos servos. É uma fé que chega diante do Senhor humilde e não trata Ele como qualquer pessoa. Como um cara legal. Como um amigo do peito. Ele é Senhor da nossa vida. Não somente da nossa vida, mas Ele é Senhor dos senhores. E nós temos que ter isso em nosso coração, em nossa fé. Porque essa mulher mostra o comportamento que nós devemos ter diante de Deus. Porque no versículo 33, 33 diz assim: então a mulher, assustada e trêmula, temor e tremor. Temos que ter temor na nossa vida diante do Senhor. Assustada e trêmula, é como assim? Ai meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que eu fui fazer? O homem agora me chamou. E ela, assustada e trêmula, ela se prostra, se ajoelha diante de Deus. Ela se rende a Deus. Ela mostra para nós como nós devemos ser agradecidos ao Senhor. Porque ela muito bem, como muitos assim fazem, depois de receberem uma graça do Senhor, some. Some, desaparece. O Senhor somente me serviu. Mas não. No entanto, a mulher, assustada e trêmula, sabendo que lhe tinha sucedido a cura, aproximou-se e, prostrando-se aos pés, declarou-lhe toda a verdade. Ela não saiu da presença de Deus. Ela não recebeu aquela graça, e de repente sumiu da presença do Senhor. Ela nos ensina a não sermos interesseiros, mas sempre um coração grato, submisso e prostrado diante de Deus. Amém? Amém, irmãos? Vamos finalizar? 34. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e esteja liberta do teu sofrimento. E por último, são duas coisas que nós devemos aprender aqui. Anteriormente aprendemos que nós temos que, o Senhor nos conhece em meio à multidão, pela nossa fé nele, e nós temos que ser submissos ao Senhor, agradecidos ao Senhor e servirmos ao Senhor, devido à graça que nos foi derramada. E uma outra coisa aqui, qualquer bênção, qualquer operação de milagres na nossa vida, qualquer bênção que o Senhor derrame sobre a nossa vida, irmãos, não é mais importante do que a salvação. Porque o Senhor falou aqui: minha filha, a tua fé te salvou. A salvação, irmãos, está em primeiro lugar. A salvação é o que nós devemos almejar. Porque essa mulher, ela poderia morrer enferma, mas se morresse crente no Senhor, salva no Senhor, ela estaria na eternidade com Ele. Amém? Ou ela poderia, como ela foi curada. Ela foi curada, salva pelo Senhor, então, irmãos, ela iria para a eternidade com o Senhor. Nada neste mundo, seja qual for a bênção,
não é mais importante do que a salvação. Podemos labutar uma vida inteira, sofrer uma vida inteira, né, em algum setor da nossa vida, ou na vida inteira mesmo, em tudo. Mas a nossa fé está em Cristo. Eu sei que o Senhor, Ele me chamou, eu faço parte do reino de Deus. Se eu morrer, assim como, né, o Lázaro, né, aquela parábola, né, do rico e o Lázaro, aquele homem morreu e ele estava no seio de Abraão. Ele estava com Abraão, estava na eternidade. O mais importante é a salvação. É o que o Senhor nos ensina aqui. Você pode ser curado, você pode ser liberto, você pode ser transformado, você pode alcançar essa graça, essa bênção. Mas isso não é maior do que a sua salvação. Amém? E por fim, a última coisa que nós aprendemos aqui, né, é o que o Senhor ele fala aqui. Versículo 33, 34, a parte B diz: vai-te em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Vai-te em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Que a gente venha saber que até em Cristo, venhamos saber que Cristo é o elo da nossa paz com Deus e em Deus. Cristo é o que nos dá paz com Deus e em Deus. Se eu não tenho comunhão com Cristo, se eu não confesso a minha fé em Cristo, se eu não amo a Cristo, se eu não sirvo a Cristo, eu estou servindo a um outro Deus. Eu estou servindo a um outro Senhor, irmãos. Não é verdade? E esse Senhor, ele não é Cristo, ele não é Deus, então é um sistema, é o mundo, é o dinheiro, é alguma outra coisa. E se eu sirvo ao mundo, eu sirvo ao sistema, eu amo ao mundo, eu sou o que de Deus? Eu sou inimigo de Deus. Eu não tenho paz com Deus. Quando nós não conhecíamos o Senhor, quando a graça do Senhor não nos alcançou, ainda não havia nos alcançado, nós éramos o quê? Inimigos de Deus. E Cristo, Ele nos religou. Cristo, Ele nos uniu novamente ao Senhor. Cristo é o elo da nossa paz com Deus e a nossa paz em Deus. Quem não confessa a Cristo em seu coração, ele não tem paz em Deus. Ele não tem a paz de Deus. Vai-te em paz, minha filha, e esteja liberta do seu sofrimento. A tua paz com o Senhor fez com que esse sofrimento caísse por terra. A tua paz com Deus fez com que esse sofrimento de 12 anos acabasse. Você esteve por 12 anos sendo inimiga de Deus, por 12 anos na mão de Satanás. Quando você se ajuntou a Ele, quando você, se uniu a Ele, esse sofrimento caiu por terra, porque você teve a paz de Deus na sua vida, e você teve paz em Deus na sua vida. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé? Em nome de Jesus Cristo. Ousadia, ousadia. Quando eu falo aqui determinação, não é que eu vou determinar algo, não, é determinação própria. Eu vou me esforçar. Deus vai me dar força. Deus vai me dar força. Eu vou chegar e vou vencer a cada circunstância. Eu vou buscar no Senhor. Apesar das minhas limitações, eu vou buscar avançar. Eu tenho limitações. Eu tenho muitas limitações. Eu tenho medo de gente. Tem medo de gente, pastor? Minha mãe falava, você tem medo de gente. Timidez. Tímido. Sou muito tímido. Mas eu tenho que vencer as minhas limitações para estar aqui e pregar. Eu fugia de estar diante de um público, na escola. Fugia de ler.
diante do público, na sala de aula. Eu tive que vencer as minhas limitações. Eu tive que chegar e ser colocado à prova. Para um filhote de um pássaro voar, o que é que a mãe ou o adulto faz? Pega pelas asas e vai voando com ele? Não. Empurra do ninho. Está na hora. Voe. Se esforce. Se esforce. Assim como esse pássaro, né? Ele tem um instinto de voar. Irmãos, você tem o Espírito Santo. E tem que colocar isso para fora. Tem que colocar essa virtude para fora. Para vencer os seus obstáculos. Para vencer as determinadas situações. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus.